Eu me graduei na época era o Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira. Comecei o curso em 2004 e concluí o curso em 2008. No segundo período eu tive um estágio em uma escola aqui da regional, ou seja, eu com 20 anos já tive as primeiras experiências. Eu me formei no UniBH no ano de 2009, já comecei a atuar em educação física escolar a partir de 2010, né? Eu sou formado nas duas modalidades, bacharel e licenciatura, sempre gostei dos dois, mas, assim, educação física escolar sempre foi meio que a minha paixão, né? Eu falo que, assim, enquanto os meus colegas de curso, muitos queriam o lado da licenciatura, eu já queria ali, né, eles queriam o lado do bacharelado, eu já queria o da licenciatura. Quando eu tive meu início no curso, eu ainda não tinha tantas informações. O curso era de licenciatura, né? Eu não sabia a diferença de bacharelado e licenciatura. Aí as oportunidades todas foram voltadas para a licenciatura. Eu estudei na UFMG, formei em licenciatura no ano 2000 e bacharelado no ano 2001. Eu me formei pela Unipac, Ribeirão das Neves, e também, né, depois já de graduado em Educação Física, também fiz pedagogia, justamente para ampliar os conhecimentos e poder dar um melhor conteúdo aí dentro da nossa matéria tão importante que é a Educação Física, né? O que me fez escolher Educação Física foi que na época eu estava no ensino médio, que era o momento que a gente escolhe em que, né, que a gente vai fazer, né, da faculdade. E eu estava num momento que eu estava participando de várias modalidades esportivas. E aquilo me chamou muita atenção. Só que como eu já tinha passado da idade, eu não tinha mais como virar atleta. Então eu tive uma ideia, eu vou entrar para a Educação Física e vou pelo menos tentar ser técnica, alguma coisa assim. Só que aí foi muito interessante que eu conseguindo entrar na UFMG, aquilo ampliou. E uma das coisas que me deixou mais apaixonada foi justamente a Educação Física escolar. Que eu fui vendo o tanto que a gente poderia fazer com que o aluno pensasse, ampliasse o seu modo de ver da vida. Eu gostava muito de jogar futebol. Eu até joguei em alguns times de várzea, inclusive algumas equipes que eram formadoras na época, né? Como Santa Cruz, Venda Nova, que eram equipes de futebol. E eu tinha um grande interesse de ser um preparador físico, um preparador de goleiros, até possivelmente no futuro, quem sabe um técnico. Sou professor de Educação Física de graduação há 15 anos, né? Concluí a minha graduação no ano de 2010. Sou filho de professora, minha esposa também é professora de Educação Física. Eu observei muito a minha mãe trabalhando na área, então era o meu sonho, assim, eu brinco, né? O sonho mais concreto é de ser professor. Eu sempre me vi como professor, né? Minha mãe sempre disse que eu tinha esse jeitão de gostar, de ajudar, de lecionar, de passar para o outro o que eu tinha aprendido. Uma das coisas que me motivou foram dois grandes professores de educação física que eu tive, né? Que, em certo momento da minha vida ali, me ajudaram não só na escolha da profissão, mas no âmbito pessoal. Eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai sempre gostou muito de esporte. Meu pai jogou bola na várzea, jogou em Santa Teresa. Então, nossa família sempre foi envolvida com esporte, embora meu pai não tenha formação em educação física. Então, esse lado de ter alguém que continuasse a me incentivar, não só com aula de educação física, a gente sabe que é algo para todo mundo, mas a escola que eu estudei tinha equipes, então cheguei a jogar futsal, cheguei a jogar handball, e esses professores me ajudaram na minha formação humana mesmo. Então, assim, quando adolescente eu olhava para aquele cara e falava, não, quero ser igual esse cara. E um desses professores, ele trabalhava na academia também. Então, na minha cabeça, loucura, assim, eu queria trabalhar na escola particular, numa pública, e trabalhar na academia. É igual ele. Formei, rapidamente, acho que Deus já vai encaminhando. Já comecei a trabalhar numa escola pequena e dali até tive alguns trabalhos no bacharelado, mas desde então minha vida sempre foi dentro de uma escola, né? Estou desde 2010 atuando, passei em várias escolas, já fiz a conta, acho que mais de 15, em escolas particulares, entre os contratos aqui do Estado, o próprio concurso que eu passei. Tive algumas experiências bem legais de poder ver efetivamente o impacto que a educação traz na vida de um ser humano. Eu estudei nessa escola, então estou aqui desde 2002, né, como aluno / professor,
E eu pude ver o impacto, né? Eu pude ver pessoas se encontrarem através de bons discursos, de boas aulas, de bons projetos, de se espelharem em bons professores, encontrarem ali uma motivação. Algo que me realiza muito é um projeto esportivo que eu desenvolvo aqui na comunidade, com futsal feminino e vôlei feminino, e de vez em quando futsal masculino. Então, esse projeto ele tem como objetivo levar um esporte de qualidade num espaço seguro para alunos da escola e da comunidade, e, ao mesmo tempo, trabalhar com formação de professores. E aí, aspas, porque são alunos que saem aqui do Brandão. Então, eles estão chegando na faculdade, estão no primeiro, segundo, terceiro. Então, hoje, acho que a ênfase assim, do meu trabalho é poder colocar a mão na massa, ver com os meus próprios olhos mesmo os meninos tendo uma educação de qualidade, tendo bons exemplos para trabalhar, se transformando em professores. Já colhi isso, né? Tem alguns alunos que foram meus do ensino médio, entraram na faculdade, concluíram a faculdade, passaram no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, atuam comigo assim em parceria, sabe? Então, acredito que falando desses 15 anos, né, eu tive boas histórias, me inspirei em pessoas bacanas que me auxiliaram na minha formação no meu dia a dia. Acho que é bem por aí. E em 2007 eu tive a oportunidade de ser contratado ainda como estudante para trabalhar como monitor de esportes. Eu senti muita dificuldade com a escola, né? A questão de até como que você trabalha, quais são os limites, mas por fim eu acho que eu fui aprendendo com os alunos até onde você pode ir, o que você faz. E eu sempre fui muito interessado naquela questão do rola-bola, que foi a educação física que eu tive na minha formação. E eu era louco, para falar a verdade, eu gostava muito, né, de jogar um futebol. Com as matérias, eu falei, nossa, não pode ser só essa questão do rola-bola, né? Tem muita coisa para se trabalhar. Na época, a gente tinha alguns modelos, como os parâmetros curriculares, né? Aí depois o Estado veio com o CBC, foi aprofundando na questão do centro virtual, né, de referência dos professores. Só que era mais precário, a questão de você procurar conteúdos, o que trabalhar. As disciplinas na faculdade me ajudaram muito. Tinha uma grande resistência por parte dos alunos, queriam jogar bola, né? Falando já da questão do atuar como professor, né? Então começou ali com essa experiência do cargo, né? Foi assim foi terrível, porque foi muito difícil, não tinha experiência, muito jovem, no trato com os alunos, era uma comunidade assim complicada. Só que eu não desisti. Eu sei que muitos desistiram na primeira experiência que tiveram. Eu iniciei na educação já numa média de 20 anos atrás, né? Porém, em um cargo administrativo, né? Então, já gostava do esporte. E aí, dentro da minha expectativa, né? Eu tive a oportunidade, né? Já mais velho, de estudar. E aí eu tive também, né, a graça de conseguir uma bolsa, onde eu fiz, né, como minha segunda opção, educação física, né? A minha primeira opção seria engenharia ambiental, mas aí, dentro do contexto, eu acabei conseguindo uma bolsa de 100% já na primeira chamada, em educação física, pela Unipac, e aí eu fiz essa opção já de escolher o curso, né? E acertei muito dentro desse curso. Uma das minhas motivações, né, além de gostar do esporte, também foi na minha infância, né, não ter tido a oportunidade também de ter educação física, já que eu tinha cursado apenas os anos iniciais, primeira e quarta série, e não fiz aí o regular, nem do sexto ao nono, né, fundamental 2, muito menos o médio. E o que eu acho mais interessante é que a nossa área ela tem assim tantas nuances para a gente pegar, é que a gente ataca duas políticas públicas importantíssimas, que é a área da saúde e a área da educação, né? Então, o que eu penso é que a educação física ela tem um grau de importância na sociedade que não é percebido, não é visualizado. E isso, sim, a gente poderia melhorar isso, né? Então, enquanto dentro da escola, a gente tem como trazer essa importância também para os alunos. A gente sabe que, infelizmente, dentro da área também escolar, a educação física ela não é vista com importância. A gente vê que nós, pelo menos em todas as escolas que eu passei, eu não dava pontuação, nós dávamos conceito A, B e C. O meu estágio no Coutec, e lá que eu percebi como que as pessoas, assim, os professores lá,
eles fizeram um departamento da área de educação física. Ali foi muito interessante, muito importante. Aquilo sempre foi meu sonho. Só que, infelizmente, a gente ainda não consegue isso. Não há essa perspectiva, né, essa visão. Quando eu comecei, no final do curso, que eu também tive que fazer algumas monitorias e tal, eu fui percebendo a nossa atuação dentro da sala de aula e que aquilo ali também não era tão fácil igual a gente achava, não. Sempre, em qualquer lugar, né, a teoria é muito bonitinha, a prática é completamente diferente. Então, a relação professor-aluno também é muito complicada. Ali já no ano 2000 já era muito complicado. A minha vivência de educação física, de aluna de educação física, não na faculdade, mas como aluna de colégio, foi totalmente diferente. Foi uma coisa meio esportivista, né? E, assim, a gente tinha que fazer, né? E ninguém ousava questionar professor, na minha época, lá nos anos 80, 90 de estudo. Quando eu comecei a adentrar nisso daí, na monitoria, no final, nos estágios e tal, eu fui vendo que os adolescentes, os alunos já estavam mais questionadores. Aquilo me assustou muito, foi um baque muito grande. Tanto que o meu TCC também foi a questão da relação professor-aluno, mas eu não consegui desenvolver isso muito bem, porque, querendo ou não, a educação física é uma disciplina muito querida hoje em dia. Se antes era uma disciplina que as pessoas não gostavam porque era esportivista, militarista, aquela história que a gente sabe da educação física, hoje é uma disciplina muito, muito querida pelos alunos. E nós, professores de educação física, conseguimos ter um carisma, querendo ou não, principalmente quando a gente gosta muito de estar dentro de quadra, né? Não é de sala de aula, de quadra. Em alguns momentos em sala de aula, mas de quadra, né? E não tem como a gente não se aproximar desses alunos, dessas crianças, adolescentes, né? A gente sempre vai querer ouvi-los mais. E ali dentro daquele embate, às vezes, de um campeonato, ou às vezes de uma aula de expressão corporal, é que a gente vê que o aluno às vezes tem alguma dificuldade, que ele gostaria de conversar. Cara, a minha rotina é uma loucura, é algo que eu amo, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Mas a gente sabe que a vida de professor, questão do salário, infelizmente, né, ainda não é tão atrativo. A gente vê agora, né, nas designações, cada vez menos professores, cada vez menos alunos querendo ser professor. Então, assim, para você ter uma vida digna, você tem que trabalhar muito, não é verdade? Então, minha rotina em questão de deslocamento é uma loucura. Como eu disse, eu trabalho numa escola particular lá em Betim. Então eu acordo cedo, eu acordo ali por volta de 4:30 da manhã, eu gosto de fazer o meu treino de musculação, eu vou para academia, entro dentro do carro, volto dessa escola de carro, passo na minha casa para poder almoçar, eu tenho ali 10 minutos máximo para poder almoçar. Hoje, como eu já tenho uma noção do planejamento, do que a gente vai fazer, né, muda uma coisinha ou outra ali, eu já consigo fazer aquele planejamento que eu já sei que tem que cumprir, que eu já venho cumprindo ele há alguns anos. Mas claro que assim, para a gente poder pôr uma coisa diferente, para a gente poder reprogramar a rota, fica difícil. Eu falo que o ideal, né? Tem um concurso lá do Colégio Militar, que de vez em quando tem, é muito raro, mas eu falo que se abrir, eu vou estudar bastante para mim. Parece que lá no Militar é dedicação exclusiva, é 40 horas, mas você dá aula só metade do horário. E questão de desafios, desafio igual qualquer professor tem, né? Às vezes um aluno está com um problema muito sério em casa, acaba descontando em você. Nada que a gente todo mundo passa, né? Mas teve momentos muito interessantes, igual esse que eu falei, que eu narrei, de você sentar, conversar com pessoas. Então, é um fato até muito interessante de uma ex-aluna minha, que ela tinha muitos problemas em casa em relação ao pai dela, e eu estava sempre sentada e conversava com ela, e deixava ela desabafar comigo. E eu dei meu telefone celular para ela, o número, né, do celular para ela. Um dia, um sábado, à noite, ela me ligou falando que ela ia se suicidar. E aí eu conversei muito com ela, fiquei muito tempo conversando com ela, muito tempo conversando com ela. E a gente foi conversando até ela formar. Hoje ela é psicóloga. E ela sempre falou comigo que ela virou psicóloga por causa da conversa que ela teve comigo. Então, assim, são coisas que
que, né, valem a sua vida inteira. Faz parte da profissão, né? Não deveria ser assim, mas com certeza já tive vários problemas, né? Inclusive no nosso caso aqui, né? Trabalho por muitos anos já em quadra descoberta, então o meu corpo já é todo pintado de sol, né? Como pode ver aí na própria câmera. Isso já é um mal que faz realmente pra gente, né? Na questão psicológica, já enfrentei vários tipos de problemas, né? Inclusive, como eu disse aqui, trabalho numa comunidade pequena, né? Onde muitas pessoas me conhecem e por vários anos, né? Muitas pessoas da comunidade às vezes misturam, né? A função do professor, né? Com a pessoa lá fora ou até mesmo na questão do respeito, né? Chega desrespeitando a gente, né? Enquanto membro da comunidade, né? Às vezes em situações corriqueiras que seriam de fácil solução, né? E às vezes a gente até por querer o bem do aluno, né? Muitas vezes a família não entende e pensa o contrário. Tive também, por um período, alguns transtornos realmente psicológicos, tá? Que me fizeram muito mal, mas também que me amadureceram muito. Onde hoje eu faço um trabalho bem direto mesmo, de investimento em mim, onde hoje eu não abandono a terapia, né? Que faz parte, né, da educação nossa humana e que me faz muito bem, entendeu? E eu me procuro sempre me desligar quando chega aos finais de semana, por mais que é difícil, mas hoje, por exemplo, né? Tem a situação das ferramentas digitais aí que eu utilizo no momento de trabalho, né? No momento certo, né? A questão do DED, uma situação. Mas hoje eu me procuro me desligar e investir também mais um pouco em mim, né? Então, assim, a própria atividade física, né? A gente vai ficando mais velho, a gente trabalha o tempo todo, às vezes, com aluno, e às vezes também a gente, por querer dedicar demais como professor e dar o melhor para o aluno, às vezes, em algum momento, né? E eu, pelo menos, já fiz isso, abre mão de fazer, às vezes, atividade física por estar em casa, sentado, preparando a aula no final de semana. E hoje, assim, eu sempre que eu posso, eu faço uma caminhada, né? Esse ano já tenho 2 objetivos aí, que é de começar a fazer trilhas e também de comprar uma bicicleta nova, porque isso faz muito bem pra gente, né? E, na verdade, para a gente também ser incentivo para outras pessoas, tá? Mas a questão ainda dos processos que eu enfrentei, né? Na verdade, eu posso falar que eu sempre enfrentei isso dentro da própria família, né? Por exemplo, sou professor de educação física, que na minha infância eu não podia chegar perto de uma roda de capoeira, né? Então, quando você vai fazer essa análise lá, dentro de uma terapia, dentro do investimento próprio, a gente consegue perceber que até isso mesmo, lá na infância, né, de alguma forma, ainda também abalou a gente. E hoje eu faço esse trabalho realmente para melhorar isso a cada dia mais, tanto de incentivo próprio para mim, como para os meus alunos. Estar aqui, ser professor, obviamente, né, eu repudio essa ideia de que é por amor, vamos, não precisa remunerar, não estou falando disso. Estou dizendo que eu me realizo enquanto professor. Estar aqui, fazer o que eu faço é algo que me faz bem. Por que eu começo dizendo isso? Porque esse pensamento me sustenta no dia do caos. No dia, eu brinco, no dia mau, que é o dia do estresse, que é o dia do fardo pesado, eu sempre lembro que eu estou aqui não só por uma questão financeira, né? Mas estar aqui é o que me mantém vivo. Eu penso nessa escola de segunda a segunda, eu venho feriado, domingo, sábado e etc. Então, dito isso, mais uma vez, eu acredito que não são todos, nem é obrigação de todos se sentirem assim, mas eu consigo lidar mais fácil com esses dias ruins por estar nesse local. Então, por exemplo, lidar com o ser humano é uma das coisas mais complexas. Talvez um engenheiro ou alguém que construa carros, etc., ele faz o seu planejamento, desenvolve os seus passo a passo e no final a chance de alcançar o que ele planejou é muito grande, uma vez que ele está lidando com algo que não tem vida, né? algo material. Mas o professor trabalha com o ser humano. Então, em muitos momentos, você dedicou 10, 15 anos para estudar, gastou horas e horas do seu dia abrindo mão da sua família para ter o melhor planejamento e naquele momento o aluno não quer fazer. Então, essa é uma dificuldade que você tem que entender. Naquele momento, ou por N situações, ou talvez o aluno veio de uma realidade diferente, ou o cérebro dele não está pronto para compreender o comando, ou ele simplesmente não quer, porque terminou o namoro. Então, essas questões, elas vão atingir o professor, seja com uma piada, ou uma fala mais ríspida, né, ou algum tipo de agressão.
recentemente na escola, vai acontecer de você vai perder algum colega, vai perder algum aluno, aí veio a pandemia. Então, assim, é muito claro, né, no dia a dia dos professores, como que o ambiente escolar ele vai te pesar fisicamente e psicologicamente, né? O ser humano, como é um ser holístico, né, completo, não dá para separar, né, o que está doente. Eu brinco que antigamente os meus sinais de estresse chegavam em novembro e dezembro. Você vai ficando mais velho, eles vão chegando em abril, vai chegando em maio. E que sinais são esses? É falta de paciência com um ambiente bagunçado, você vai tendo menos paciência para piadinhas, são respostas às vezes mais ríspidas. Eu brinco que às vezes eu chego em casa e aí você quer entrar num quarto fechado, apagar a luz e você não consegue ouvir mais ninguém. Você não quer responder, a sua esposa te pergunta, você quer banana ou maçã? Você está tão cansado emocionalmente que você não quer lidar com essa resposta. Então, obviamente, o ambiente de trabalho, nosso ambiente como professor, ele é um ambiente que pode te estressar. Eu acho que dias mais graves, no meu caso, foi de novo, né, quando eu tentei abraçar o mundo e dar aula em 10, 15 lugares, e aí você tem no ambiente escolar, por exemplo, uma incoerência que é entre o que se oferece e o que se cobra. Então, eu trabalhei em escolas que eles davam péssimas condições de trabalho, mas a cobrança era muito alta. E eu, por ser um cara muito metódico, planejava o tempo inteiro, pensava o tempo inteiro. Então, domingo à noite era um caos, né? A gente diga que acabou o Fantástico, você já começa a entrar no modo, e aí eu tive algumas crises de ansiedade que me levaram no psiquiatra, por pensar nesse ambiente escolar e por tentar responder demandas que não eram minhas. E a escola tem esse peso, né? De tentar colocar nas costas do professor o que não é dele. E aí a gente, como herói da pátria, né, a gente quer responder a isso, né? Então, né, síndrome de burnout, ou síndrome do pânico, o estresse, desinteresse, são situações que vai desenvolvendo o professor por lidar com esse ambiente, né? Todavia, eu ainda acredito, né, que o ser humano ele ainda tem a capacidade de ser luz. Então, por exemplo, minha fala ela é dicotômica porque, de novo, se você me perguntar 0 a 10, quantos momentos ruins você teve no Brandão ou na outra escola que você trabalha? Tive um. Porque o mesmo aluno que te estressa é o menino que te faz ser feliz, te motiva a ir lá e etc. Então, acho que cabe ao professor essa atenção, sabe? De tentar verificar os gatilhos, de entender que ele não é super-homem, tem coisa que explode na sala dele, mas não foi ele que plantou, né? Ter esse cuidado, principalmente porque, assim, no meu dia passam 400 alunos, então é importante que ele esteja bem para lidar com eles, para lidar comigo. Então, sobre a qualidade, né, o ambiente escolar onde eu atuo, né, mas na questão principalmente estrutural, né, eu acho importante a gente conhecer, então eu falo que é bom, mas muito longe de ser ideal, de ser excelente, né. A escola, por exemplo, que eu trabalho, que é a escola estadual Teófilo Alves, né, ela tem uma quadra que é muito pequena, né. Além disso, ela é descoberta, né? É uma situação que eu acho ela desastrosa e desumana, tanto para com a gente como profissional, quanto para com o aluno, né? Eu acho um absurdo nós estar em 2025 e ainda temos escolas que não têm uma quadra de futebol e outras que não têm realmente uma quadra, né, ideal, realmente que possa receber os nossos alunos, né, de acordo com a necessidade e com o merecimento realmente deles. Então, assim, está muito longe. Então, na questão estrutural, né, são várias escolas, eu estou falando dessa escola, está muito longe do ideal. Eu acho que, no mínimo, aqui deveria ter uma quadra oficial mesmo, coberta, né, e também com a situação, por exemplo, a nossa quadra não tem uma cesta de basquete, né, já há alguns anos, né? Estamos aí trabalhando para conseguir colocar nesse ano ainda, mas são situações que realmente faz falta, né? A questão do material também já melhorou, uma vez que quando eu entrei nessa escola aqui, a quadra até na hora de dar aula era trancada. Às vezes tinha a situação de eu chegar para dar aula, né? Isso até 2022, e a quadra está trancada, né? E a chave não aparecia. Hoje já melhorou bem, a quadra é aberta na hora do recreio, esse tipo de situação, mas ainda também, como dizer, o material disponível ele é bom, mas também longe do ideal, né? Até pelas qualidades, né? Tanto do Estado como às vezes por parte dos próprios fornecedores que vendem o material, né? A qualidade ainda fica longe realmente do que seja ideal para a gente, né? Tanto na questão de
quantidade quanto também de qualidade. Eu me lembro recentemente de dar uma aula particular de queimada, dodgeball, né? Que é um excelente jogo para lidar com habilidades motoras, por exemplo. E aí eu tinha acabado de chegar na escola, peguei algumas bolas de voleibol, fui jogar, e aí uma menina tomou uma bolada no rosto, quebrou o óculos, aí gera trauma, etc, etc, etc. Então, tá vendo? Quando você faz uma análise simplista, a menina é culpada, né? Por não ter habilidade, ou não querer jogar. Mas a culpa é de quem planeja, né? A culpa é do professor que planejou mal a atividade. Como é que você está lidando com crianças de 9 anos que não têm as habilidades motoras consolidadas, obviamente? Aí você tem a questão da força, né? Você tem um menino de 9 que é super forte, uma menina de 9 que é super lenta, e aí ela tem dificuldade de jogar, leva uma bolada, gera trauma, e ela ainda é a culpada? É errado. O professor precisa entender todas essas características e planejar bem a aula. Então, por exemplo, eu tenho uma bola lá em casa, que ela é importada, ela custa uns R$ 150, tem umas 4 bolas dessas. Em que dia você comprou? Com o meu dinheiro. Você leva para a escola? Leva. E o que acontece quando você leva para a escola? Eles consomem tudo, levam embora mesmo, e quem que fica com prejuízo? O professor. Mas é uma bola macia, né? Ela parece parece um colchão. E aí é excelente você verificar a mesma atividade com outro material. Então a resposta é muito simples, né? Se a materialidade ela vai influenciar no andamento da aula, isso é com certeza. A realidade que eu encontrei na vida é uma realidade muito ruim, que é onde eu paro, né? Eu tenho um sonho de ter um espaço meu para criar uma escola de esportes minha, justamente por entender coisas simples. De novo, vamos dar aula de basquete para a sexta série, ou quinto ano, que seja. Os meninos são pequenos, a cesta está lá longe, 3,45, a bola é super pesada, aí destronca dedo, aí o pai vem e acha ruim. Tá vendo como é que problemas simples poderiam ser solucionados se a bola for diferente, se a quadra for diferente, se a tabela estiver na altura mais baixa. E aí, de novo, né? Eu venho de uma formação em que cabe ao professor adequar todo o material. E aí, mais uma vez, você vai sofrer com isso. Você tem que dar aula em 5 escolas e adequar stand de material e andar na sua moto com bambolê, bola e notebook. E aí você fica maluco. Mas se a instituição compreendesse que há ajustes simples, seja no estado, no município ou numa escola particular, ajustes simples no ambiente, você teria um benefício enorme para as aulas. E não é difícil de fazer. É difícil para um professor, pessoa física, tirar R$ 10.000 e comprar material, mas como instituição grande, não é complicado. Então, ao longo da minha carreira, eu sempre encontrei espaços ruins. Aí eu falo de escolas particulares, estaduais, municipais. Quando a gente olha para a educação física trazendo um recorte psicomotor, né, você vê que a motricidade ela é progressiva, né? É necessário adequação do espaço, adequação do material, um tempo destinado para repetição, consolidação do movimento, etc. Então, quando eu penso no plano ideal, que eu entendo como ideal, e eu olho para o que é ofertado, né, para como os espaços estão, dificilmente os nossos alunos vão se desenvolver com qualidade, uma vez que o espaço é incoerente mesmo. O espaço é ruim, o material é ruim, os tempos são complicados, e são ajustes que não eram complexos de fazer, não. Tá? Acredito que quando nós olhamos para experiências de fora, eu conheço alguns projetos, eles têm esse tempo, esse espaço, esse material desenvolvidos, e aí você vê que os países são potências, por exemplo, nas Olimpíadas, ou os sujeitos daquela nação lá, eles são advogados, mas tem toda uma história desportiva, vivenciaram o esporte com qualidade. Eu percebo as salas de aula com data show, televisão, cadeira, todo mundo com caderno e material. Então dá para desenvolver um trabalho. O nosso espaço, se chover, você perde. Se chover, você não tem onde trabalhar. Se tiver muito sol, você não tem onde trabalhar. Se alguém falta, joga todo mundo para lá. É necessário entender que a educação física ela é extremamente relevante para a formação do ser humano, né? Com essa última aí começando nesse bloco, a questão da rede oferecer ajuda, auxílio, a gente sabe que não tem, porque a rede estadual é única, né? Então, assim, ultimamente estou oferecendo só mais trabalho, sabe, letivo, algumas coisas que a gente não tá entendendo, né, para onde está indo. Enfim, só um questionamento. Em relação à questão interpessoal, sim, eu considero que eu tenho um bom relacionamento, principalmente porque a educação física, a maioria dos alunos vão gostar. Bom que seja uma escola de ensino médio, a gente já tem aquela que não gosta, mas assim, eu tenho uma relação muito boa,
com os alunos. Vejo que alguns professores de sala de aula às vezes têm uma certa dificuldade, mas que eu particularmente nunca tive. Acho que não é mérito exclusivamente meu, embora eu sempre tente ter bom relacionamento, ser próximo dos alunos, mas pela disciplina que eu leciono, né? Com os colegas, acho que em todo lugar, né, na vida, e eu falo que a educação física é para isso. Os meninos, não gosto de tal colega, eu falo, na vida você vai, né, conviver com pessoas que às vezes se dá bem, se dá, tem que respeitar. Então, assim, tem aqui dentro, lógico, né, um grupo que a gente se dá melhor, outro menos, mas procuramos nos respeitar, nos entender. Eu falo por mim, né? Eu considero que nessa escola específica temos um grande apoio da direção, principalmente nessa parte da educação física, questão do material. Todo ano ali a gente faz uma listinha, né? Mostra que a gente quer comprar um material. Aqui a gente tem uma bola, por exemplo, uma bola de qualidade, uma bola que ela é mais cara, que aparentemente pode parecer preciosismo, né? Mas a gente mostra em direção a essa bola aqui, uma bola que às vezes ela custa R$200, mas ela vai bater na parede, ela vai durar o ano todo. Essa outra aqui custa 70, mas com uma semana dela batendo na parede, ela vai estragar, nós vamos ter que pôr outra. E aí, qual que nós vamos comprar? Então a direção confia, né? Respeita essa questão nossa mesmo, né, dessa capacidade técnica de avaliar qual é o melhor material. Então, se eu mostrar ali, nós temos um bom material em uso, um bom material em estoque, a direção nos dá muito apoio. A coordenação também, mas assim, como eu falei, né, eu falo por mim, eu procuro não depender muito de coordenação e direção. Como eu falei, já rodei algumas escolas a rede estadual, a gente sabe que às vezes não tem muito apoio, então sempre procurei ser uma pessoa mais proativa e conseguir dar conta, né, das minhas coisas, sem estar dependendo muito. Eu acho que é mais por aí. Mas aqui tem um apoio legal, sim. O estresse é mesmo a própria escola, né? A relação professor-aluno, ela, em alguns momentos, aliás, eu acho que em todos os momentos, ela é bem delicada. Ela é muito delicada, né? A sala de aula ela é bem instável pela heterogeneidade dela, né? Hoje nós temos alunos, né, especiais que precisam de um apoio e tem pessoas né, professores, né, de apoio perto, está ampliando mais, tá pedindo mais capacidade da gente. Mas a própria escola, dependendo da escola que você está, é uma bomba relógio. Você não sabe, em questão de um segundo, tudo pode acontecer numa sala de aula. É complicado. Dentro de uma quadra em que os humores estão exaltados, também pode acontecer muita coisa. O pessoal leva coisas que deveriam resolver dentro da quadra. Ali a gente está em constante separação de brigas, coisas que não foram resolvidas, que pessoas que ficam dentro de sala de aula não passam, a gente tem que dar conta de uma quadra, que lá eles se soltam, né? Lá eles podem ser eles mesmos, eles podem entrar no embate, né? A gente usa muito de catarse com esses alunos, em todas as nossas, né? Principalmente aqueles alunos também que não querem expor o seu corpo a alguma coisa. Também, né? Eles vão sentar e não vão querer fazer, e mesmo a gente sabendo por que eles não querem fazer, que não é para se expor, eles também não vão falar com a gente. E vão descontar, às vezes, a frustração deles na gente. Então, eu acho que a relação professor-aluno, ela é bem desafiante. Como que a gente lida isso? A gente tenta, de alguma forma. Bom, eu particularmente, eu tento ler tudo, né, tentava ler até hoje, tento ler tudo sobre relacionamento, sobre a psicologia, principalmente em relação a essa idade, né, o adolescente, o pré-adolescente em si, tentar compreender o máximo que a gente pode, mas a gente também é humano, vai ter momentos que, né, como a gente foi falado aqui na entrevista, a gente chega com os nossos problemas também, com os nossos desafios pessoais, que a gente acaba não deixando ficar lá fora, a gente acaba trazendo para dentro, né? E acaba também
complicando mais ainda, né? Mas os desabafos dentro da sala dos professores, nas reuniões, né? Algumas vezes a gente vê um ou outro colega indo para o banheiro chorar. Acontece, né? Para falar a verdade, também sincero, eu não me sinto valorizado financeiramente dentro da rede estadual. Hoje, se você perguntar para qualquer professor por que ele está na rede estadual, questão ou de segurança, quem já passou no concurso, né? Ou a questão de quem é contratado porque ele não conseguiu, talvez, uma escola particular, ou não conseguiu passar no concurso. Vamos jogar aberto. A verdade é essa. Então, falta, sim, uma valorização. Né? Se for pegar qualquer outra carreira de Estado, valorização financeira é muito melhor. Né? Eu tenho minha escola particular lá que eu consigo, às vezes, ganhar um pouco mais, né? E ter uma vida mais digna. Estou aqui, lógico, né, por questão de estabilidade, mas também eu vim de escola pública. Então, assim, eu me sinto valorizado pelos meus alunos. Só nessa escola aqui já tem mais de, vou fazer 12 anos aqui. Então, eu já fiz uma conta por alto aqui, já passou mais de 5 mil alunos. Então, quantos alunos na rua, eu vejo o quanto que eu ajudei na formação pessoal, né, formação de valores, através do esporte, através da educação física dessas pessoas. Foi o que meus professores fizeram por mim lá atrás. Então é isso que me motiva a continuar trabalhando dentro dessa área, né? Ser professor de educação física, você é uma, não vou falar uma celebridade, mas você é quase que uma celebridade, entendeu? Porque você está passando no corredor, os meninos ficam loucos. Professor, hoje tem educação física, professor? O que vai ter na aula, professor? Desse jeito, sabe? Você está na rua, você é morador do bairro, os meninos mexem com você, então é como se você fosse o herói deles. Então você tem uma grande responsabilidade também, no saber lidar, no saber educar, mostrar para eles como você tem que relacionar com o colega, como que você tem que relacionar com as demais atividades, que isso também acaba sobrando para a gente um pouco, que a professora desabafa. Esse menino não está fazendo nada na sala, vou deixar ele sem educação física como se a aula fosse dela, né? Mas eu falo, calma, professor, vamos conversar com ele, vamos tentar resolver aqui. Então, assim, é uma disciplina que ela é fundamental, ela é muito importante, muito importante. Infelizmente, não é muito valorizada por falta de conhecimento de alguns. Mas que é um conteúdo assim, de extrema importância, e eu sou muito feliz por ser o professor dessa disciplina, sabe, eu não tenho, sabe, o herói. Pronto, acho que o herói define bem, o herói dos meninos. Não de todos, alguns não gostam muito, mas assim, a educação física é isso, é aquele conteúdo das linguagens que você tem a expressão corporal, você tem diferentes manifestações culturais. Poxa, cada vez evoluindo, né? A questão das matrizes indígenas, africanas. A educação física, ser professor de educação física é uma satisfação enorme e não é para qualquer um, não. Alguns já tentaram me substituir, outros professores tentaram. Primeiro menino que caiu ali, machucou, opa, não, vou para a sala, não vou dar essa aula de educação física, não, isso é muito perigoso. Entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande. Ser professor de educação física, eu me lembro de um artigo na faculdade que era educação física para quê e por quê, eu acho que era isso. Não lembro quem escreveu. Mas o artigo falava que o professor de educação física, ele, apesar de trocar a lâmpada, ser pai, psicólogo, limpa a quadra, etc., ele tem uma pedagogia muito específica. Então, quando eu cheguei na faculdade e tive acesso a esse artigo, eu fui para essa ideia, sabe? Eu comprei essa ideia e eu andava meio que sobre as nuvens. Não, eu sou professor de educação física, eu tenho pedagogia, eu tenho metodologia específica e eu não sou o tio da lâmpada. Depois de muitos anos dando aula, eu percebo que você é também. Então, apesar de ter toda uma pedagogia de didática e de conhecer o ser humano, talvez, como melhor do que os seus colegas, nós estudamos psicologia, etc. Então, você parou para ter um olhar diferenciado sobre o seu aluno, você também é esse ombro conselheiro, você também é esse pai que
eu tenho uma frase com eles que eu falo muito, que é: a maior prova de amor é a repreensão. Então você também é esse cara que repreende, você é o cara que dança na quadrilha. E isso não te invalida, isso não diminui o seu currículo. Eu brinco que a gente é meio que pavão, sabe? A gente tem muito conhecimento e o conhecimento fica lá. Olha a oportunidade de demonstrar que eu sou agora nessa entrevista. De talvez alguém que me vê no meu dia a dia jogando vôlei, vai pensar assim: ixi, esse cara não sabe nem ler. Então, ser professor de educação física é ser tudo isso, é ser exemplo de muitos meninos, é estar sobre as nossas costas a expectativa de ter a melhor aula do dia, de muitos, eu vou chorar, de muitos meninos que às vezes vão à sua aula, eles vão na escola por causa da gente, eles falam: não, eu vim por causa, e nem quer fazer aula, mas ele quer te ver, quer te dar um abraço. Então, o peso que está sobre nós é um peso muito grande, que talvez só a gente saiba. Né? Nós estudamos demais, a gente se preocupa muito em chegar mais cedo e montar a rede, sair mais tarde, guardar material, e acompanhar eles nos jogos, no feriado, domingo à noite, sábado de manhã. Então, ser professor de educação física é isso. Posso fechar com um versículo? Jesus dá um versículo legal, e eu sempre leio para os meus filhos, que brilhe sua luz diante aos homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, para mim, ser professor é isso. Através das suas obras, através do seu abraço, através da sua motivação. Isso! Boa bola nada. Pegou no braço e jogou lá na rua. Aí você fala: boa! E o menino fala: nossa, gostei demais, professor. Quero ser profissional. E é isso. Depois de 15 anos, encontrar esse menino gigantesco, casado, e ele vem te dar um abraço e te pedir bênção. Pessoa bênção. Então, ser professor é isso. É fazer o que a gente faz tão bem.